Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, hoje dia 13 de novembro, uma segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Ibovespa. Vou pegar aqui o gráfico do Ibovespa, só colocar na tela aqui rapidinho. Vamos lá. Ibovespa, pessoal, Ibovespa chegou ali numa região importante, né? 120 mil, ponto de resistência, tá? Aqui a relação risco-retorno já começa a ficar um pouco mais prejudicada para a compra, porque já esticou bastante, né? Se você pegar desde o fundo no 112 até os 120 mil ali, ele já andou bastante, né? Se eu pegar do ponto atual até a mínima, são quase 7% aí de movimentação de alta para o Ibovespa, então eu vejo que seria ali algo até natural, algo saudável, né? Depois de uma pernada dessa aí, uma correção de curto prazo, tá? Então gostaria de ver, até para pensar em novas compras, do Ibovespa voltando aqui para testar o 117, formar um pivô e aí, quem sabe, testando de novo 120 mil e rompendo, buscar o 123, tá? A pergunta é, e se ele for direto? Bem, se ele for direto, ele pode fazer isso, tá? Não estou dizendo que não pode, mas eu já começo a ver uma região mais chata no preço, tá? Por isso que eu estou chamando a atenção que gostaria ali de ver um índice próximo de 117 mil para dar novas oportunidades, mas caso ele continue sua movimentação de alta, não faça essa correção que eu estou marcando aí no gráfico, né, desenhando no gráfico, o próximo alvo de resistência vai ser o 123. Dá para pensar em novas oportunidades de compra, o único detalhe já está um pouco mais esticado, tem que tomar cuidado que quando houver a correção do Ibov, pode ser ali que as ações tenham um pouco mais de dificuldade, né? Não quer dizer também que eu vejo que vai despencar, pelo contrário, eu vejo muita ação que rompeu região de resistência importante e a ideia é esperar uma correção para pensar em novas compras, tá? É a mesma coisa para o Ibov. O Ibov espera uma correção para pensar em novas compras. Se ele for direto lá no 123, eu espero ele voltar depois no 120 para pensar em novas compras também, porque ali passa a ser um suporte, tá ok? Então, Ibovespa corrigindo, dá para se pensar em novas compras. Para quem já está pensando em compra a partir desse ponto mesmo, só tomar cuidado, talvez entrar com a mão menor, não entrar muito pesado, porque já estamos ali num ponto mais chato do preço, num ponto de decisão. Vamos ver como ele vai andar durante a semana, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar também, pessoal. O gráfico do dólar. O gráfico do dólar chegou ali na região do pivôzinho anterior, ali nos 4,89, né? A princípio segurou por ali, mas ele ainda vem na movimentação de topo fundo descendente, tá? Então ainda está na movimentação de queda. Não acredito que o dólar volte acima desses 5.080, tá? Seria a faixa dos R$ 5,08. Não acredito que ele volte acima dessa faixinha vermelha. Acredito que ele bata a cabeça no meio do caminho e já venha para testar fundo, tá? E se for perdida essa faixa de 4,89, ele abre espaço ali para testar a faixa dos 4,78, tá, pessoal? Então, ainda vejo o dólar com viés de queda, tá? Só mudo de ideia se por um acaso no teste do fundo o dólar não faz um novo fundo e começa a trabalhar acima de um topinho anterior que ele deixa ali no curto prazo. Aí ele volta para testar de novo o 5,08 e aí, se rompido, abre a possibilidade de voltar mais uma vez para a faixa dos 5,20. Não é o meu cenário base ainda é um dólar na queda, pelo menos para testar de novo aí essa região dos 4,89, beleza? Ficar de olho aí na região dos R$ 5, né? Acho que é um ponto importante. Acredito que ali ele bata a cabeça e volte para testar suporte mais uma vez, testar o fundinho anterior. Bem, separei dois candidatos, tá? São dois candidatos na compra. Volto a repetir, ainda vejo que o Ibovespa tem chão para continuar subindo, mas a princípio eu entendo que seria saudável uma correção de curto prazo, tá? Difícil achar bons candidatos, porque tem muita coisa esticada ali, né, quando a gente pega os últimos dias do mercado, mas eu achei dois candidatos que, na minha opinião, ainda podem sim continuar uma movimentação de alta mais interessante aí durante a semana. O primeiro candidato que eu trouxe aqui seria a BB Seguridade, então BBSE3, tá? Gosto desse gráfico de BB Seguridade, tá? Na verdade, já comentamos dele no passado, né? Ele veio em uma região de suporte que é um topo rompido pelo gráfico semanal, e tem esse topinho aqui lá de 2019, que ele veio testar, tocou certinho ali e segurou, e agora está tentando retomar para testar esses topos anteriores. Então, assim, para quem já tem BB Seguridade, excelente. Gosto do gráfico, eu entendo que pelo diário essa movimentação que ele fez aqui pode ser um pivôzinho, sim, para ele continuar sua movimentação de alta.
e já ir lá para testar os próximos alvos nos topos anteriores, tá? Então, assim, para quem está comprado BB Seguridade ou para quem está de olho na compra, o ideal é que o BB Seguridade já venha para romper esses topos anteriores. Rompendo esses topos anteriores, a ideia é voltar para os R$ 34. Caso o BB Seguridade não consiga romper essa faixa dos 32,30 e acabe perdendo esses 30,50, R$ 30,40, aí tem que tomar cuidado, porque ele abre novamente um alvo para testar essa região dos 28, tá? E aí eu já não acho tão interessante na compra se ele perder esse pivôzinho, tá? O ideal é que ele não volte mais abaixo dos 30 e 40, rompa a região de topos anteriores, aí sim fica interessante para testar topo. E como ele tem um gráfico mais bonito no semanal, eu vejo até a possibilidade de um rompimento desse topo e continuação da movimentação de alta, tá? Então, BB Seguridade, acho que é um candidato que vale a pena. Vamos ver se ele permanece acima dos 30 e 45, né? 30 e... É que eu não consigo ver a mínima exatamente aqui, mas acima dos 30 e 40, tá? Acima dos 30 e 40, gosto de BB Seguridade, entendo que rompendo esses topos anteriores, pode retomar a movimentação de alta, tá ok? Outro candidato que eu trouxe aqui para vocês é o gráfico de Brit 3, né, que é BrisaNet. Então, Brit 3, vou colocar o gráfico diário. Bem, vamos lá. O semanal dele não tem muito histórico, tá? Mas dá para perceber, né, que desde que ele fez fundo ali por volta de 1,70, ele vem na movimentação de alta, chegou aqui no ponto de resistência, tá? A princípio bateu cabeça ali quando testou o topinho anterior, né? Mas eu entendo que ele pode sim também estar formando aí um pivôzinho de alta no gráfico semanal para voltar e testar topo mais uma vez, tá? Então testar de novo essa região dos R$ 3,96, R$ reais. E aí, se realmente ele conseguir romper, eu até projetaria aí o movimento de onda 3 para cima, com possibilidade de voltar para os 5,15, quem sabe até buscar ali a mínima resistência 1,44, tá? Pelo gráfico diário, ele tem linhas verdes, não tem três porque não tem histórico, mas tem duas linhas verdes, evitou linha vermelha, tá? Já deu uma esticadinha, é verdade, mas eu ainda vejo como bom candidato. Importante que BrisaNet, né, Brit 3, permaneça acima dessa faixa verde aí nos 3,13, tá? Então, pode sim haver mais um teste dessa região, inclusive no ponto que ele está, que é um ponto de atenção de curto prazo, né? Ele deixou um pivôzinho aqui quando ele ainda estava naquele movimento de correção. Mas qualquer correção aí em Brit 3, voltando para testar 3,10 e virando para cima, ainda vejo como um ponto para se pensar na compra. Ele precisa romper essa região dos 3,40 e aí rompendo 3,40 eu projeto ali, quem sabe, ele voltando para testar novamente a região de topos anteriores, tá? Então, mais um candidato aí que eu acho interessante, tendo uma reação aí nos últimos dias, já andou um pouquinho, mas ainda vejo que tem um potencial aí de puxar aí cerca de 15%, né, até o teste dos topos anteriores. Bem, seria 1 para 1, né, se você considerar que o stop teria que estar abaixo aí desse pivô. Não é para voltar abaixo de 2,84, 2,80, tá, pessoal? Se voltar abaixo dessa região fica bem esquisito, porque aí ele pode sim voltar tudo de novo lá para a faixa dos R$ 2, e aí já fica esquisito essa movimentação de BrisaNet. A ideia é que ele dê continuidade nesse movimento e venha para testar os topos. E aí, se romper, é aquela onda 3 que nós desenhamos lá pelo gráfico semanal, alvo nos 4,66 a 5,14, tá? Gosto bastante desse gráfico de Brit 3. Vamos ver se ele consegue dar continuidade na movimentação de alta. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, né? Como nós sempre fazemos aqui durante as semanas. S&P 500, pessoal, S&P 500 fez um novo fundo, deu essa puxada forte aqui e fez um novo topo, se eu considerar esse topo anterior aqui nos 4.385, tá? Então ele fez um movimento de engolfo, né? Fez um novo fundo, depois lá fez um novo topo. Pessoal, eu gosto aí do S&P 500, eu acho que ele está quebrando aquele movimento de queda que ele vinha aqui, topos e fundos descendentes dentro do canal. Tá certo que ele ainda está dentro do canal, tá inclusive testando a resistência desse canalzinho de baixa, mas já começa a projetar o gráfico do S&P 500 rompendo essa região dos 4.400 em definitivo, e aí eu colocaria um próximo alvo na região dos 4.500, tá? Então, S&P 500 está numa região de resistência, é uma região mais chata, mas eu não acredito que ele vai para fazer mais novo fundo não, tá? Se ele voltar, inclusive, para testar essa mínima 17, formar um pivôzinho para cima, eu acredito que ele vai sim retomar sua movimentação de alta, vem para romper esses 4.400 e eu projetaria aí ele voltando para a faixa de 4.500, testando aquele topinho, né, aquele pivôzinho que ele deixou ali por volta
de setembro, tá? Então, vamos acompanhar. S&P 500 ainda entendo que é para cima. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin também, BTC USD, gráfico diário. E o Bitcoin, pessoal, ele rompeu, né? Ele chegou ali na região de retração de 38%, tá? Nos 36 mil. Se eu pegar lá o topo dos 69 mil até a mínima dos 15.300, então ele chegou ali na região dos 38 mil, 36 mil, desculpa, 38% de retração. Tá dando uma segurada ali, né, no curto prazo, mas de qualquer forma ainda vejo que o Bitcoin é para cima. Qualquer correção que o Bitcoin faça, por exemplo, até a região de 35 mil, ainda vejo suporte até os 32, tá? Se ele corrigir até 32 mil, ainda vejo suporte. Mas do jeito que ele vem ali na movimentação de alta, não acredito que ele volte nos 32 agora. Entendo que se ele voltar aqui para a faixa de 35, 34.500, testando as linhas verdes, é um ponto que ele pode sim fazer um pivô e mandar para cima novamente. E aí, se ele conseguir romper esse topo, o próximo alvo que eu colocaria seria os 42 mil, que é a retração de 50% do gráfico semanal. Então, ele chegou no primeiro alvo 38, 50% está um pouco mais acima. Eu só ficaria desconfiado do Bitcoin, né, para tentar uma compra, caso, após uma correção, ele venha para testar o topo, não faça um novo topo e deixe ali um topinho mais baixo que o anterior. Porque aí, se ele perder o pivôzinho que ele forma ali, aí existe a possibilidade de voltar para 32 mil, que ainda é suporte, mas aí ele já começa a quebrar aquele padrãozinho que ele estava formando de topo e fundo ascendente, tá? Então, vamos acompanhar. Bitcoin em região de resistência, ainda acredito que é para cima. Ficaria de olho ali próximo de 35, 34.500 como suporte. E se ele segurar por ali, acredito que volte para testar topo. Se não fizer novo topo, aí acende o sinal de alerta. Se fizer novo topo, aí o próximo alvo é 42 mil. Tá ok? Então o Bitcoin ainda vejo que é para cima. E a partir dos 34.500, 35, 34.500, pontos de suporte ali para a gente ir acompanhando. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo uma excelente semana. Bons trades a todos. E a semana que vem nós estamos de volta com mais uma oportunidade da semana. Um abraço. Tchau, tchau.